Glória a Deus. Glória. Livro de Mateus, capítulo 1. Mateus. Livro de Jesus Cristo, segundo São Mateus escreveu, capítulo 1. Botei os bolsos aqui, mas não botei. Não botou o livro. Peço perdão aos irmãos aí por não pregar no tema, mas foi porque não passaram o tema para mim aí, né? Mas glória a Deus. Quando fui ver aqui passar o tema, já estava com a mensagem já preparada já. Aí, para preparar a mensagem em cima, sempre eu sou muito significativo. Então, eu tenho que ter um dia todo corrido. Então, para preparar a mensagem mais à noite, então preparar a mensagem em cima assim. Então, vai essa mensagem mesmo aqui que eu tinha preparado, amém, irmão? Amém! Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus! Livro de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Foi? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de quê? Mais forte, será chamado pelo nome de quê? Que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e o pôs o nome de Jesus. Aleluia. Coloque sua Bíblia aí, vamos orar ao Senhor para... Senhor, meu Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, meu Deus, aqui eu quero nesta noite... Eu quero nesta noite, Senhor, aqui, Pai querido, Pai, estou aqui nesta noite, meu Deus amado, no final desta campanha. Pai querido, eu quero te glorificar por esta noite. Meu Deus, eu quero exaltar o teu santo nome por esta noite. Pai querido, esta oração que costumeiramente eu falo com o Senhor. Meu Pai querido, eu creio, Senhor, Pai, que o Senhor já usou vasos aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor já se fez presente. Pai, se está aqui presente, eu creio que o Senhor já falou por meio, meu Pai, de uma criança. Eu creio que o Senhor já falou por meio de oportunidade. Eu creio que o Senhor já falou por meio de um louvor, meu Pai, que foi entoado aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor falou por meio de cada pessoa que teve a oportunidade nesta noite. Pai, eu quero te pedir nesta noite, meu Pai, que o Senhor comece a acampar anjo, meu Pai, ao redor desta igreja. Meu Pai, comece a acampar teus anjos ao redor desta igreja. Meu Pai, anjo com espada de fogo, Pai, ao redor desta igreja, guardando a tua igreja, guardando a nossa vida. E se algum demônio atrevido tentar impedir o culto desta noite, se algum demônio atrevido tentar nesta noite atrapalhar, que seja queimado nesta noite pelo poder da tua
esta casa aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alabaxanda, alabacanda, alabaxanda, alabacanda, alabaxanda. E quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto que eu dou título a essa mensagem. O tema dessa mensagem é Deus conosco. Diga aí, Deus conosco. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Vemos diante da Bíblia Sagrada manifestação de Deus, pessoas que ouviam a voz de Deus como Adão. A Bíblia vai nos dizer que Adão ali, todo virado da tarde, a Bíblia nos mostra que Deus descia para conversar com Adão, e Deus falava com Adão. Adão ouvia a voz de Deus, Adão ouvia Deus falar com ele, só que Adão não ouvia Deus, Adão só ouvia a Deus, e Adão não via Deus, porque ninguém pode ver a Deus, porque esse corpo humano não resiste à glória de Deus. E Deus se manifestava no passado, as pessoas ouviam a Deus, falavam com Deus, mas não podiam ver a Deus. Vemos os patriarcas que ali ouvia a Deus, como Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, ouvia a Deus, mas eles não podiam ver a Deus. Vemos Moisés, que a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Moisés subia no monte para falar com Deus, e Deus falava tremendamente com Moisés, e Moisés ficava lá tempos e tempos no monte, 40 dias no monte falando com Deus, e ali Moisés ouvia a voz de Deus, mas Moisés não via Deus. Mas teve um dia que Moisés não estava satisfeito, só não ouvia a voz de Deus, e a Bíblia vai me dizer que ali Moisés roga a Deus que queria ver Deus, e Deus falou: Moisés, homem nenhum pode me ver, homem nenhum, carne nenhuma pode me ver e resistir. Mas a Bíblia fala que Deus fala com Moisés: se coloque aqui nessa fenda da rocha, porque eu vou passar e você vai ver minhas costas. Quem pode dar glória a Deus? Alabacanta, alabaxandarai. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés fica ali na fenda da rocha, e Deus passa e Moisés vê as costas de Deus, mas Moisés não viu a face de Deus, porque ninguém pode ver a Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías, ele ainda tem até uma visão de Deus, que ele fala: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Mas as pessoas daquela época, os profetas daquela época, eles ouviam Deus, eles tinham visões, eles tinham revelações, mas Deus continuava lá na sua glória, Deus continuava lá. E a Bíblia nos mostra que Deus, ele pega e chega para se fazer presente aqui no meio de nós, para ver como é que o homem, ele anda aqui na terra, para ver, sentir o que o homem sente, para passar o que o homem sente, para passar o que o homem passa, para viver o que o homem vive aqui na terra. E Deus, em forma humana, veio habitar aqui na terra. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo Miguel aparece ali para Maria com um projeto, porque Deus, quando ele vem com propósito, Deus, quando ele vem com a obra, ele já tem um projeto, ele já tem um propósito, tudo preparado. O anjo aparece para Maria e fala com Maria:
Salve agraciada, tu és bem-aventurada entre as mulheres. E Maria fica ali abismada de que tal saudação era aquela. E o anjo fala: você terá um filho, e ele será grande, e ele se reinará no trono do seu pai Davi. Mas a Bíblia nos mostra que Maria ela fica ali preocupada. Por quê? Porque ela não tinha varão. Ela estava ali com José, mas ela não era casada, e ela estava ali tentando pensar como é que ia ser. Maria poderia até pensar: eu vou ter um filho, vou me casar com José, e aí nós vamos ter um filho, e aí sim vai nascer o Senhor. Mas sim, isso era na cabeça dela. Como eu falei, quando Deus ele tem uma obra, Deus ele já tem tudo certo, Deus já tem um projeto, tudo certo. Maria estava pensando ali no jeito dela, mas Deus já tem um projeto. E da mesma forma, quando Deus chegou ali, chamou Noé: você vai fazer uma arca. Deus já tinha dado a Noé todo o projeto, tudo certinho. Vai ser tantos côvados, o comprimento, Noé, vai ser esse aqui, o comprimento vai ser esse aqui, o comprimento vai ser esse aqui. Deus já tem um projeto, tudo certinho. Quando Deus chamou Moisés para falar aqui com Moisés, para falar com Moisés acerca ali dos utensílios, Deus deixou tudo certinho ali com Moisés, para Moisés fazer ali certinho os utensílios, tudo ali a mesa de bronze, para ele fazer ali o tabernáculo, para ele fazer ali o altar do holocausto, para ele fazer ali o candelabro, para ele fazer ali a arca da aliança. Deus deu todo o projeto a ele, porque Deus, quando vai fazer uma obra, Deus já tem todo o projeto. E ali Deus chama Maria com todo o projeto e falando: você vai ter um filho, mas vai ser obra do Espírito Santo. Não é, Maria, como você está projetando, não, mas vai ser como eu estou projetando. Você vai ter esse filho, obra do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? E a Bíblia vai me dizer que José, vendo que Maria estava grávida, o texto quando nós lemos, a Bíblia fala que José, ele chega ali para não informar Maria, ele começa a planejar em largar Maria secretamente. Olha o tema da mensagem que eu falei. O tema da mensagem é Deus conosco. Deus que veio lá do seu trono se encarnar em forma humana de carne para andar aqui e habitar conosco aqui na terra. E a Bíblia fala que o anjo aparece, o mesmo anjo Miguel que apareceu para Maria, aparece para José em sonho e fala: José, não deixe Maria, porque o que está nela é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Ela vai ter um filho, e esse filho será chamado Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que veio do seu trono para se encarnar e está aqui na terra junto conosco. Quem pode dar glória a Deus? Aí a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Maria tem um filho, e Maria fica grávida ali, e Maria concebe Jesus. E Jesus começa a crescer, e Deus encarnado ali, Deus em forma humana, começa a crescer. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando está com 12 anos, Jesus vai ali
para uma festa da Páscoa, junto com José e com Maria. E ali nessa festa da Páscoa, Maria e José vão embora, mas Jesus fica ali no templo, junto dos doutores, pregando a palavra. E a Bíblia vai dizer que os doutores da lei interrogavam ele, e Jesus respondia tudo que os doutores da lei ali perguntavam a ele. E os doutores da lei ficavam maravilhados. Que ensinamento é esse? Que instrução é esse? E ali, Deus encarnado estava ali no meio do homem, para ver se até eles entendiam que era Deus encarnado que estava ali. Mas os doutores da lei, da sua religiosidade, não conseguia entender, não conseguia olhar, não conseguia ver alabacanta, alabaxandarai, que Deus encarnado, que Deus, aleluia, em forma de homem, estava ali, porque a religiosidade não deixava ele enxergar. Meu irmão, a religiosidade impede o homem de ver a glória de Deus, de o homem entender Deus. Vemos aí porque existem os ateus, porque os ateus, ele cria coisa na cabeça dele, ele quer tentar entender. Ah não, Deus tem que ser assim, ah não, Deus tem que fazer isso, ah não, Deus tem que ser desse jeito, ah não, Deus tem que fazer dessa forma, ah não, Deus tem que fazer assim. E eles tentam entender, mas a religiosidade não deixa, porque quando tem aquele louvor, ninguém explica Deus. Quem é que pode explicar Deus? Ninguém explica Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jó tenta interrogar a Deus, e Deus fala com Jó: Jó, vem cá, quando eu criei o universo, Jó, onde foi que você estava? Quando eu criei tudo, Jó, onde foi que você estava? Jó, você, era como se Deus estivesse falando assim: Jó, você não sabe de nada, quem sabe é eu, Jó, eu sou Deus, eu tenho conhecimento de tudo, é eu que sei, Jó. Quem pode dar glória a Deus? Ai, deprovanai. E Deus encarnado, meus irmãos, estava ali no meio deles, e os religiosos não conseguiam entender que ali era Deus encarnado no meio deles. E ali, dos 12 anos até os 30 anos, a Bíblia, você não vai ver documentário nenhum de Jesus mais. Dos 12 anos até os 30 anos, Jesus sai de cena, e Jesus volta com os 30 anos. Com 30 anos, Jesus aparece no cenário de novo, e a Bíblia vai nos dizer que ali ele se apresenta ali diante de João Batista, e ali ele é batizado por João Batista, e começa o Deus encarnado, começa seu ministério, e escolhe ali o seu discípulo, e começa a pregar a palavra, e ele começa a caminhar no meio do povo, no meio das pessoas, e começa ali andar entre as pessoas, para ver se as pessoas entendiam que o Deus encarnado estava ali no meio dele. E ali Jesus começa a lhe fazer milagre, porque conjecturar é imaginar, e conjecturando eu que Jesus começa a lhe operar o milagre, quem sabe através do milagre eles vão perceber que eu sou Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que se não houver milagre, eles não crerão. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Que Jesus começa a operar milagre. Jesus começa a fazer o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Mas em vez, porque todo mundo sabe que quem opera milagre é Deus, e através do milagre, Jesus operando, para eles crer que Jesus era Deus, e Jesus começa a curar, Jesus começa a abrir visão de cego, Jesus começa a curar aleijado, Jesus começa a curar leproso, Jesus começa a ressuscitar morto, Jesus começa a fazer muitos milagres e maravilhas.
Mas ainda assim, eles não reconheciam que ali era Deus encarnado, que estava ali no meio dele. E eles, de crer que era Deus que estava operando milagre, eles questionavam como Jesus curou aquele homem que estava ali. Aleluia! Curou aquele homem. E eles pegaram e falaram o quê? Eles de crer que era Deus que estava ali operando milagre. Eles começavam a falar: não pode curar no sábado, não pode curar no sábado. Eles de crer no Deus vivo encarnado que estava curando, eles questionavam, e Deus operando, Jesus operando milagre, e eles questionavam, e eles não acreditavam que era Deus encarnado. Quem pode dar glória a Deus? E Jesus começava a ensinar. Jesus começava a ensinar eles, como Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Jesus começou a ensinar eles, começava a falar: vocês têm que amar, vocês têm que perdoar, vocês têm que ali buscar a Deus, você tem que buscar o reino de Deus e sua justiça. E eles não entendiam que era ali Deus encarnado. E Jesus começava ali a falar com eles, mas eles não entendiam. E Jesus começava a andar no meio deles, e ali andar entre eles. Tinha momento que Jesus se manifestava ali com sentimento de homem, e tinha momento que Jesus se manifestava ali com o sentimento de Deus. Vemos isso na mulher samaritana, que aí Jesus chega diante da mulher samaritana e Jesus fala: mulher, me dá de beber. Ali Jesus tem a manifestação de homem. Logo depois Jesus tem a manifestação de Deus. Mulher, se você soubesse quem está falando com você, você me daria de beber, e uma fonte de rio de água viva fluiria dentro de você, e nunca mais você tinha sede. Ai, Petrovonai. Tinha momentos que ali o Deus encarnado, o Deus conosco, ele se manifestava como homem, e tinha vezes que ele se manifestava como Deus, como vemos ali na ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala que Jesus, quando chega ali onde Lázaro estava sepultado, a Bíblia vai nos dizer que Jesus pega e chora pelo sentimento humano. Aí ele se manifesta como homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus não era meio homem e meio Deus, não. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha sentimento humano, de fome, de sede, de sentimento, como ele chorou aqui na ressurreição de Lázaro. Mas ele se manifestava também como Deus, falando com Lázaro: Lázaro, aqui ele já fala como Deus: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui o Deus encarnado, o Deus conosco, presente aqui na terra, andando, aleluia, andando no nosso meio. Meus irmãos, tinha alguns privilegiados daquela época que tinha a revelação de Deus, que era Jesus, como João Batista. A Bíblia vai nos dizer o quê? Que Deus falou com João: João, aquele a quem vê, aquele a quem você vê repousar poda, esse é o Messias, esse é o esperado, esse é aquele que vem de vir para assim salvar o seu povo. Alguns privilegiados tinham essa revelação, mas a maioria do povo ficava cego, não entendia que Jesus era Deus. Entendia. Você vai ver aqui, no livro de Mateus, capítulo 16. Aqui, capítulo 16, você vai entender o que eu estou falando. Capítulo 16.
Quem pode dar glória a Deus? Capítulo 16, versículo 13, que diz assim: e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seu discípulo dizendo: quem dizem os homens ser filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Aí Jesus chega para o seu discípulo e fala: dize-lhe vós, quem dizeis eu que eu sou? Então Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Entendeu aqui? Você entendeu? Tinha pessoas que tinham a revelação privilegiada de Deus a respeito de Jesus. Só que Jesus andando ali no meio, as pessoas não conseguiam detectar, a cegueira não conseguia entender que Ele era Deus encarnado, que veio habitar aqui entre nós, andar com o Supremo, sentir a dor do Supremo, sentir a dor do que o homem sente, passar o que o homem sente, e Ele veio aqui para nos livrar e salvar o homem dos seus pecados. Então Jesus, entendendo, chega para o discípulo e falou: olha, eu sei que muitas pessoas aí não conseguem entender e não conseguem ver que eu sou Deus encarnado. As pessoas que estão me vendo de fora, que estão me acompanhando, mas eu quero perguntar para vocês que são meus discípulos, para vocês que têm andado comigo, para vocês, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Qual a visão que vocês têm de mim? Vocês que são meus discípulos, vocês acreditam que eu sou Deus? Vocês que são meus discípulos, você acredita que eu saí do meu trono de glória e vim habitar aqui no meio de vocês? E a Bíblia vai dizer que ali, da mesma forma que João Batista teve a revelação de que era Cristo, ali Pedro também, aleluia, tem a revelação e fala: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele teve a revelação que Jesus ali era Deus, o Deus encarnado, o Deus conosco, o Deus que estava presente ali, o Deus que veio aqui na terra para estar presente com o teu povo. Que pode dar glória a Deus. Ai, meu irmão, não é proibido aqui você dar glória a Deus, não. Cada um povo aqui que dá glória a Deus. Hoje é o final dessa festividade, é o final de você terminar aqui com alegria, dando glória a Deus e crendo que a vitória que você veio receber nesta campanha, você está encerrando aqui recebendo a sua vitória. Quem pode dar glória a Deus? Alabaxandarai. Levante a sua mão por um minuto. Levante a sua mão por um minuto. Espírito Santo, toca nesse crente agora aqui nesta noite. Esse crente que veio agora aqui nesta noite. Ai, não deixa a frieza espiritual pegar ele aqui nesta noite, não. Mas Espírito Santo, em vez da frieza pegar ele nesta noite, o Senhor que veio pegar esse crente agora. Pega ele agora. Pega ele agora e começa a encher, começa a renovar. Derrama poder aqui nesta noite agora. Ai, deprovanai, alabacanta, alabaxandarai. Quem pode adorar ele? Alabaxandarai. Alabaxandarai. Ai, deprovanai, alabacanta, alabaxandarai. Alabacanta, alabaxandarai. Aí no livro de João, a Bíblia, no livro de João vai dizer assim, ó: e ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Jesus veio para o seu povo. Jesus veio para morrer pelo seu povo. Os judeus, mas os judeus
Bíblia mostra até para os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová falam que Jesus não é Deus. Os testemunhas de Jeová falam que Jesus é o profeta maior. Aqui é para dar na cara do diabo, mostrar que Jesus é Deus. João capítulo 1. Aqui é para os testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová incrédulos que diz que Jesus não é Deus, que Jesus é um profeta maior. E a Bíblia fala categoricamente em várias passagens que Jesus é Deus. João capítulo 1 fala assim, ó: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito. Nele estava a vida e a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. E houve, você está entendendo? Mostrando categoricamente que Jesus é Deus. Aqui João, no próprio capítulo aqui, João capítulo 1, versículo 18, fala assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Você está entendendo? Jesus, aí ele vai dizer, não, mas Deus é o Pai e Jesus é o Filho. Jesus falou, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus chega para ele, Jesus chega para o discípulo e fala para o discípulo: rapaz, tanto tempo vocês estão comigo. Ai, depravadade, tanto tempo você está comigo e você nos pergunta: cara, me mostra no Pai. Quem vê a mim vê o Pai, porque ele e o Pai somos um. Ai, depravadade, alabachanda, ai. E a Bíblia categoricamente mostra que Jesus é Deus. Aqui em João 10, diz assim, João 10, João 10:30, melhor dizendo, alabachandarai, pode dar glória a Deus. João 10:30 fala assim, ó: eu e o Pai somos um. Você está entendendo? Eu e o Pai somos um. Aí eles ficam botando que Jesus é Deus. Como é que eles vão ter a salvação se eles não querem que Jesus é Deus? Se Jesus não for Deus, então como é que Jesus vai nos salvar? Já viu que não é Deus salvar? Se Jesus é homem, Moisés salvou? Não. Moisés era o líder, salvou? Não. Nenhum profeta salvou? Não. Se Jesus não for Deus, como é que Jesus vai salvar? Jesus vai salvar porque ele é Deus. A própria Bíblia fala aqui, ó: tudo do que foi feito por intermédio dele. Ele estava desde o princípio, porque ele é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Você está entendendo? Aqui no livro de João, capítulo 20, 28, diz assim, 28, diz assim, ó: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, mostrando mais uma vez que é Deus. Então, contra fato não há argumento. Ainda que eles não vão crer que Jesus é Deus, nós que somos servos dele, cremos que ele é Deus, que ele é Deus encarnado, que ele veio aqui na terra para gritar no meio do seu povo e para salvar o seu povo. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. E Jesus ali andando
Estamos encerrando, né? Nós estamos encerrando. E Jesus ali andando no meio do seu discípulo, Jesus começa ali no meio do povo, Jesus começa a ver ali o povo que estava andando com ele, que ele veio para aqueles que era seu, mas os seus não receberam. Mas Jesus começa ali já concretizar ali a obra que ele veio fazer aqui na terra. E ele já andando com o seu discípulo, ele já começa a anunciar para o seu discípulo o que ele veio aqui fazer na terra. E aqui no capítulo de Mateus 16, 21, Jesus começa já a anunciar ao seu discípulo que ele ia ser levado à morte, que ele veio aqui quando o anjo apareceu para Maria, quando o anjo apareceu para José e falou, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E Jesus já começa ali a anunciar aos discípulos ali que ele estava ali próximo a morrer, já concretizando o propósito que ele veio fazer aqui na terra. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ali é levado para o Getsemane, e no Getsemane, já ele sabendo que ele iria morrer, a Bíblia vai nos dizer que ele começa aí de uma tristeza profunda, ele começa a se angustiar, porque ele sabia que ele já estava próximo de ele ser entregue na mão dos pecadores, que ele sabia que ele já estava próximo de ele passar pela agonia. Deus, olha o que eu falei, o tema dessa mensagem é Deus conosco, Deus encarnado. Ou seja, ali no Getsemane do jardim, Jesus ali, ele começou a temer, não temer, mas eu falo, começou a entrar em agonia, porque ele era 100% ele e 100% Deus, e ele como 100% ele, ele ia sentir Deus, ele como 100% ele ia sentir a mesma dor que nós sentimos, as mesmas coisas que nós passamos aqui, ele veio como nosso Deus sentir aqui, e ele estava ali em tremenda agonia, porque ele não foi para a cruz, e ele nem sofreu como Deus de ele sentir nada não, porque senão não valeria a pena, ele não sentir nada, mas ele veio sentir aqui a dor, ele veio aqui passar o que nós passamos, a angústia que você passa, a luta que você passa, as situações que você passa. O nosso Deus, ele saiu lá do seu trono e veio aqui passar, para ele sentir a dor que nós sentimos e saber o que o homem sente aqui. E a Bíblia vai nos dizer que ali no jardim ele sente muitas agonias, porque ele sabia que ele ia sofrer. E Jesus caminha ali para a última ceia com seu discípulo, e na última ceia que ele estava com seu discípulo, ele, das vezes que ele estava enfrentando ali, que ele ia passar dos seus pregos na mão, que ele ia passar de carregar a cruz, ele ainda passou a dor ainda da traição, onde o seu discípulo Judas ali o traiu, e na Santa Ceia ele já avisa a traição, que seria traído por um dos discípulos dele. E ali Jesus caminha ali com seu discípulo, e Judas o entrega na mão dos romanos. Judas entrega ele nas mãos do pecador. E a Bíblia vai nos dizer que ali Jesus é levado ali. Maravilha! Jesus é levado para Caifás. E Caifás começa a perguntar a Jesus: é tu o rei dos judeus? Como eu falei, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus. E se Caifás pergunta: é tu o rei dos judeus? E Jesus responde: tu o dizes. E Caifás começa a perguntar a ele: você não vai se defender? Você não vai falar nada? Mas Jesus ficou muito, e ele insistindo, e Jesus falou com ele: glória a Deus, verás o Filho do Homem ao lado do Deus Pai. E
vindo do céu. Alabaxandarai. E aí a Bíblia vai dizer que Caifás se revolta e pega e fala: nós não temos mais do que questionar ele, porque ele próprio se blasfema o que ele está falando. Ele não conseguia, ele tentando ali condenar Jesus, que estava se colocando com Deus, como Deus, o próprio Deus, diante dele. Mas Jesus só se revelou para os que ele quis se revelar. Jesus só se revelou para o que teve uma certa vez que Jesus falou assim: Pai, eu vos agradeço, porque esse mistério revelaste, esse mistério ocultaste dos sábios entendido e revelaste para os pequenininhos. Aqueles que estavam ali, ele ficava cego. Não era todo mundo que Jesus se revelava que ele era. Não é todo mundo que Jesus se deixava revelar. Vemos isso na parábola. Jesus falava por parábola e ninguém entendia nada. Jesus falava por parábola para eles não entender mesmo. Até os discípulos não entendiam. Depois que os discípulos tinham que perguntar a Jesus sobre a parábola, e Jesus pegava e começava a ensinar aos seus discípulos. Então eles ficavam cegos. O religioso não conseguia entender que ele estava diante do Deus encarnado, que ele estava diante do Deus, porque a cegueira nos olhos dele não chegava a ver. E a Bíblia fala que Caifás manda Jesus para Pilato, e Pilato começa a perguntar a ele novamente: você é rei dos judeus? E Jesus falava: tu dizes. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ali era o tempo da festa da Páscoa, e na festa da Páscoa a pessoa que estava preso ali era sorteado para ver quem era liberado. E vemos que Jesus coloca ali Jesus e Barrabás, e o povo escolhe Barrabás. Troca o Deus encarnado, o Deus que veio aqui sofrer por nós, o Deus que veio aqui morrer por nós, para nos salvar do nosso pecado, pelo malfeitor. Alabaxandarai. Ai, de provanai. Alabaxanda, alabacanta, alabaxandarai. Ai, de provanai. Troca nosso mestre, troca nosso Senhor. Alabacanta, alabaxandarai. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ali Jesus é condenado à morte. Eles fazem toda a atrocidade com o nosso mestre. Eles zombam do nosso mestre. Tudo que nós passamos aqui nessa terra, Jesus passou. Se você passa por humilhação, Jesus passou por humilhação. Colocaram uma coroa de espinho na fonte de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o soldado batia no Senhor Jesus e ainda falava com o Senhor Jesus: profetiza quem foi que te bateu agora. Eles zombavam do nosso mestre, eles escarneciam do nosso mestre. Eles ali chicotearam o nosso mestre. A Bíblia vai nos dizer que pegaram um pedaço de cana e deram na cabeça do nosso mestre. Eles profetiaram o nosso mestre. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus, como ovelha muda, alabaxandarai. Ai, de provanai. Jesus, como ovelha muda, ele vai caminhando ali para o Gólgota, com aquela cruz pesada carregando. Era tão pesada aquela cruz, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus não aguenta nem levar a cruz, onde o soldado tem que pegar Simão Sirineu, outro homem, para ajudar Jesus a levar a cruz, porque Jesus não aguentava levar a sua cruz. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus não veio aqui para essa terra como muitos pensam. O que é que Jesus fez ali na cruz? Se você perguntar um católico, muitas pessoas, você perguntar a Jesus morreu por quê?
eles veem de forma normal. Jesus morreu na cruz, né? Morreu por nós, né? Mas ele não sabe o poder sobrenatural que foi a morte de Jesus na cruz. Jesus não veio aqui morrer por nós por querer morrer, mas Jesus veio com o propósito de ele morrer por nós. Se Jesus não morresse naquela cruz por nós, toda a humanidade estaria destinada ao inferno. Toda a humanidade seria condenado, todos nós íamos ser levados para o inferno para sofrer no inferno eternamente. Mas Jesus falou: não, eu vou descer e eu vou lá pagar a dívida da humanidade, do pecado. Eu vou lá e eu vou morrer na cruz pelo homem pecador, porque eu vou trazer eles novamente, porque o homem se perdeu depois do pecado de Adão, que Adão morreu, o homem ficou afastado de Deus, o homem ficou distante de Deus. Mas Jesus veio aqui na terra para morrer por nós, para reconciliar o homem novamente com Deus e nos trazer a vida eterna. O Deus encarnado saiu de lá da sua glória. Quando a Bíblia fala que Jesus não cometeu por usurpação, sem glória a Deus, mas ele se humilhou, ele se fez como servo, vinha até aqui na terra para morrer por nós, porque ele veio aqui concretizar a obra dele para si, porque por causa do pecado ele se afastou, mas ele veio morrer por nós para nos reconciliar de novo aqui com Deus.